Bom, olá pessoal e os que acompanham aqui o canal do Rondó da Liberdade, queria agradecer os coordenadores e especialmente o Durval que está aqui comigo apoiando essa transmissão, pelo convite para a gente falar da organização do Tratado do Atlântico Norte, que tem surgido nas notícias e nos comentários, principalmente agora a respeito da guerra na Ucrânia, né? E para nós parece às vezes um assunto bastante distante, que é importante a gente recuperar, inclusive em termos de compreensão do que está acontecendo na Europa, mas também das consequências que isso tem para o resto do mundo, né? Para a militarização do mundo e para a defesa da paz. E também na América Latina e Caribe, porque essa situação também nos toca pessoalmente e diretamente. Então, eu vou começar, talvez, elencando um pouco os principais acontecimentos históricos que levaram à criação dessa organização, e depois os desenvolvimentos, né, dos conceitos estratégicos da organização, dos membros, do alargamento da OTAN, para incorporar novos membros, e a militarização internacional, qual o papel que essa organização tem nesse efeito devastador para o planeta e para os povos, né? Como é que isso se reflete na América Latina e no Caribe, e também o que os movimentos da paz e os movimentos populares têm feito para denunciar os efeitos da militarização e da expansão da OTAN a nível geográfico e geoestratégico. Um movimento que tem se mobilizado bastante em oposição a essa tendência, principalmente através do Conselho Mundial da Paz e no Brasil do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, da qual eu sou membro na direção executiva, com muito orgulho. Bom, então, para falar um pouco do histórico, a 4 de abril de 1949 é que se dá a assinatura do Tratado do Atlântico Norte, que é chamado também do Tratado de Washington, por 12 membros fundadores, e já desde então ele alegava se tratar de uma aliança para a defesa coletiva, então, contra a União Soviética, né? É um tratado curto, que se quer flexível, ou seja, maleável, como a gente vai ver a seguir, ao longo das décadas, enquanto a OTAN continua, através dessa flexibilidade, se reinventando, né, de acordo com as novas conjunturas internacionais. Atualmente, o bloco é composto por 30 países membros. Os membros fundadores foram a Bélgica, o Canadá, a Dinamarca, os Estados Unidos, França, Holanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal e Reino Unido. Vamos lembrar aqui que Portugal, nessa época, era governado por uma ditadura fascista do Salazar, então já fica demonstrado desde o início, né, qual é realmente o compromisso dessa aliança com a democracia. A Alemanha, como afirma a OTAN, foi por 4 décadas a linha da frente na Guerra Fria na Europa. Obviamente, quem aderiu à OTAN em 1955, que é a data da adesão da Alemanha, foi, na verdade, a República Federal Alemã, né, que era chamada Alemanha Ocidental, que surge também em 1949. A República Federal da Alemanha passa a servir, então, de posto avançado contra a União Soviética na Europa, abrigando tropas da OTAN, especialmente na fronteira já com a República Democrática Alemã, mesmo antes da construção do Muro de Berlim, no início dos anos 60. Naquele período, então, a presidência dos Estados Unidos foi ocupada primeiro pelo Truman, né, de 1945 a 53, democrata, e foi sucedido pelo Dwight Eisenhower, de 53 a 61, que era um republicano, que tinha sido comandante das forças aliadas na Europa na Segunda Guerra, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos e o primeiro comandante supremo da OTAN na Europa, de 1951 a 52, ou seja, chefe do comando aliado das operações e do seu quartel-general supremo das potências aliadas na Europa, que é chamado SHAPE, que fica localizado em Castor, na Bélgica, e esse comando sempre teve liderado pelos Estados Unidos, e desde 2003 é o quartel-general do Comando Aliado de Operações, supervisionando as ações da OTAN em todo o mundo. Naquela época, a Secretaria-Geral do Partido Comunista da União Soviética, durante aquele período, né, e depois a presidência do Conselho de Comissários do Povo e
do Conselho de Ministros da União Soviética era liderada pelo Stalin. Em 14 de maio de 1955, logo após a adesão da República Federal Alemã à OTAN, o Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua, o chamado Pacto de Varsóvia, foi estabelecido entre a União Soviética, Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, República Democrática Alemã, Hungria, Polônia e Romênia. E em seguida, ou melhor, né, pulando um pouco o período de tempo, o período de 1989 a 91 é quando se dá a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética e o fim do Pacto de Varsóvia, e é quando a gente vê uma certa transformação, o começo da transformação da OTAN, né, para que o bloco conseguisse continuar justificando a sua existência depois da dissolução da União Soviética. Então, em novembro de 1991, a OTAN adota um novo conceito estratégico, a sua primeira reformulação para se adaptar aos novos tempos, adota uma abordagem mais abrangente à segurança, entre aspas, buscando justificar, então, a persistência do bloco e a sua expansão, para cobrir questões variadas pelo mundo afora, intervindo onde o bloco entendesse ser do seu interesse estratégico. Em dezembro de 1991, o Conselho de Cooperação do Atlântico Norte foi estabelecido como um fórum de diálogo com os ex-membros do Pacto de Varsóvia. Em 1994, o programa Parceria pela Paz surge como aquele em que os países parceiros da OTAN e a OTAN cultivam relações bilaterais em praticamente todos os campos de ação do bloco. E em 1997, o Conselho da Parceria Euroatlântica substitui o conselho anterior e reúne hoje 50 países entre os membros da OTAN, mais 20 países chamados parceiros, incluindo na América Latina a Colômbia. Mas isso a gente vai tratar mais para frente. As ditas áreas de cooperação incluem propostas tão amplas e indefinidas, propositadamente, né, como, entre aspas, passo a citar como está no site da OTAN, gestão de crises e operações de apoio à paz, questões regionais, controles de armas e questões relativas à proliferação de armas de destruição em massa, terrorismo internacional, questões de defesa como planejamento, orçamento, política e estratégia, planejamento para emergência civil e prontidão para desastres, cooperação em armamentos, segurança nuclear, coordenação civil-militar de gestão de tráfego aéreo e cooperação científica. Mas das suas reformulações e a expansão constante, a gente fala adiante. É importante notar que a OTAN sempre se apresentou como uma aliança político-militar que promove valores democráticos e a consulta e cooperação entre seus membros em matérias relacionadas com a defesa e segurança, e aqui eu estou citando também do site oficial da OTAN, sempre pronto a empregar o seu poderio militar para realizar operações de gestão de crises, alegadamente em prol da defesa coletiva, e foi assim que a OTAN inaugurou intervenções diretas, como a operação na Bósnia e Herzegovina em 95, onde o bloco permaneceu até 2004, e os ataques à ex-Iugoslávia, lançando mais de 70 dias de bombardeios, inclusive com munições radioativas contra a Sérvia, quando da intervenção no conflito na província de Kosovo. Nesse quesito, e a parte fazer uma menção às conferências que o Fórum de Belgrado por um Mundo de Iguais tem realizado na Sérvia também para enfatizar a destruição e os efeitos devastadores mesmo que essa intervenção da OTAN teve na Sérvia. O Sebrapaz esteve já nessas conferências, também participou dos eventos em que essas consequências são relembradas, né, justamente para mostrar a atualidade e a importância da luta pela dissolução da OTAN, que também é um tema que eu vou mencionar mais para frente. Desde, então, do fim da União Soviética, teve 4 rodadas de alargamento da OTAN, fazendo o bloco avançar geograficamente cada vez mais rumo às fronteiras da Rússia, mantendo a lógica da Guerra Fria, de demonstração de força e de militarização do continente, alegando que, entre aspas, qualquer outro Estado europeu em posição de promover os princípios do Tratado do Atlântico Norte e contribuir para a segurança da área, pode aderir ao bloco,
com um plano de ação para adesão que estabelece procedimentos a cumprir pelos candidatos, com aconselhamento prático e assistência específica por parte da OTAN para essas reformas e procedimentos no processo de adesão. Então, em 2004, juntaram-se à OTAN a Bulgária, a Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia. Em 2006 foi a vez da Bósnia e Herzegovina, de Montenegro e da Sérvia. Em 2009, Albânia e Croácia. E em 2017, Montenegro. E em 2020, a República da Macedônia do Norte. O bloco também tem reiterado há tempos que as portas estão abertas à Ucrânia. Entretanto, a adesão da Ucrânia implica consequências geopolíticas e estratégicas significativas. A Ucrânia, é importante notar, tem ensaiado a adesão desde 2002, com uma instância de diálogo para agilizar um processo estabelecida em 2005, o que é um atropelo a compromissos prévios, né? Porque em 1990 e 1991, na sua declaração de soberania e na Constituição, respectivamente, a Ucrânia afirmou que se manteria um Estado neutral e que não aderiria a blocos militares nem teria armas nucleares. Em 2014, após o golpe que derrubou o governo do Viktor Yanukovych, apoiado pelos aliados na OTAN, o novo parlamento aprovou a proposta do governo pelo abandono do status de neutralidade do país relativamente ao bloco para se candidatar a aderir à OTAN. E é essa neutralidade que agora está em cima da mesa de novo. A neutralidade basicamente significa que o país não permite que o seu território ou espaço aéreo seja usado em hostilidades contra outros países, em termos de direito internacional, né, e o que seria difícil para um eventual membro da OTAN, mas fundamental no caso de um país com laços históricos, políticos, geográficos com a Rússia, como é a Ucrânia. Hoje, 5 países membros da OTAN têm fronteira terrestre com a Rússia, além da Turquia e os Estados Unidos, com fronteiras marítimas, né? E, mais recentemente, também a Finlândia e a Suécia declararam intenções de se unir ao bloco militar, o que aumentaria ainda mais a extensão da fronteira de membros da OTAN com a Rússia. O que é que isso significa, então? Que a Rússia está cercada por países que servem de grandes plataformas de bases militares para a OTAN, abrigando milhares de tropas e todo tipo de armamentos, inclusive dezenas de ogivas nucleares posicionadas em países como a Alemanha, Itália e Bélgica, através da chamada política de partilha, desta que se admite como uma aliança nuclear, em que esses armamentos de destruição em massa desempenham um papel central na sua chamada política de dissuasão e defesa. Com exercícios militares recorrentes e milhares de tropas esparramadas pela vizinhança, a OTAN diz proteger o seu flanco leste, como se o continente fosse o seu próprio corpo, né? Tem batalhões posicionados desde 2017 na Estônia, Lituânia, Letônia e Polônia, e forças de resposta rápida, com milhares de efetivos, navios e aviões de guerra destacados entre o Báltico e o Mar Negro, enquanto mais soldados continuam sendo enviados para a Hungria, a Bulgária, a Romênia e a Eslováquia. Mas de volta às reformulações no bloco e nas suas parcerias, que vão se sucedendo, desde a cúpula em Madrid, em 1997, Washington, em 1999, Praga, em 2002, Istambul, em 2004, Riga, em 2006, Bucareste, em 2008 e Lisboa, em 2010, nesta última com a adoção do novo conceito estratégico que está em vigor até hoje. Agora se anuncia mais uma revisão a ser adotada na cúpula de Madrid em junho de 2022, mas já vamos a isso também. Voltando um pouco, logo depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 e aquela declaração de guerra universal feita pelos Estados Unidos e os seus aliados na OTAN, sucedida pela invasão do Afeganistão em 2001 e a do Iraque em 2003, em 2004, a OTAN avaliou que, apesar de seus sucessos com os 10 anos de parcerias, levando a uma transformação democrática, como eles dizem, para a Europa Central e o Sudeste Europeu, e a sua expansão geográfica naquela região, foi preciso, de novo, entre aspas, reajustar e renovar a parceria euroatlântica devido à natureza transnacional de ameaças várias, como terrorismo, que, de novo, segundo a OTAN, mostram que as ameaças à nossa segurança comum vêm cada vez mais da periferia da área euroatlântica. A resposta, segundo o bloco, foi revigorar os programas de reformas domésticas e de cooperação internacional abrangente.
Então, entre os reforços e reformulações, em 2004, a OTAN decidiu renovar sua estrutura de comando e ampliar a participação de parceiros nos exercícios e operações militares, para as quais as capacidades ofensivas de cada parceiro devem ser incrementadas. Mantém-se, assim, a contínua corrida armamentista e a militarização à escala mundial, por exemplo, construindo a interoperabilidade entre os exércitos e o compromisso de cada membro de dedicar mais fatias dos seus PIBs nacionais ao setor militar, o que hoje chega a mais de 4%, para as compras de armamentos e equipamentos e o destacamento de tropas mundo afora, especialmente nas forças de reação da OTAN. Estas forças estão sempre prontas a intervir em qualquer parte do planeta, em um curtíssimo espaço de tempo, ao amplo espectro de desafios securitários, como diz o bloco. Assim, o conceito estratégico de 2010, intitulado Engajamento Ativo, Defesa Moderna, estabelece que uma das principais tarefas da OTAN é a cooperação securitária, juntamente com a defesa coletiva e a gestão de crises à escala planetária, por um objetivo tão vago quanto segurança internacional. Fica ainda mais evidente que o bloco pretende ir além das suas capacidades regionais para intervir em qualquer parte do mundo. Em 2011, os chanceleres dos países membros aprovaram uma política de parcerias mais eficiente e flexível para estreitar os intercâmbios entre os seus quadros de parceiros. Em 2014, o bloco decidiu reforçar as forças de reação com uma força avançada conhecida como Força Tarefa Conjunta de Prontidão Altíssima. São estes os componentes que agora a OTAN dizem estar prontos desde fevereiro de 2022 para responder à guerra na Ucrânia, com ainda mais tropas destacadas para a vizinhança, unidades de artilharia, navios e aviões militares, etc. Essa força fica declaradamente pronta para intervir em qualquer missão, em qualquer lugar, numa demonstração de força constante. A OTAN passa, portanto, por sucessivas reformulações e reinvenções, para não só seguir existindo, como também expandir para além do seu escopo estratégico e geográfico. A cabeça desse movimento expansivo são sempre os Estados Unidos, mas de perto acompanhado pelas potências europeias. Então, sobre um novo conceito estratégico. Em junho de 2022, provavelmente ainda mobilizada por essa catastrófica situação no leste europeu, a OTAN vai adotar um novo conceito estratégico, atualizando aquele definido na cúpula de Lisboa de 2010, e dando o tom do que vem aí, o secretário-geral da OTAN disse em 25 de fevereiro que os aliados discutiam, entre aspas, a maior ameaça à segurança euroatlântica em décadas, em conversações que incluíam parceiros como a Finlândia, a Suécia e a União Europeia. Em janeiro, em uma das suas conferências de consultas, os membros e parceiros discutiram as novas ameaças, debatendo inclusive propostas de entidades civis e de elaboração de políticas, né, como o German Marshall Fund dos Estados Unidos, que reforça a visão político-estratégica do conceito, não apenas a militar, e enfatiza a necessidade de Europa assumir um papel mais preponderante ao lado dos Estados Unidos, entre aspas, e de novo entre aspas, na defesa coletiva, e como interveniente credíveis e de prontidão face a quaisquer crises e emergências. O processo preparatório das revisões estratégicas começou em 2019 e se definiu na cúpula de Bruxelas em 2021 com a tarefa de elaborar a chamada Iniciativa OTAN 2030, um conceito e um conjunto de prioridades para garantir que a OTAN continue militarmente forte, isso entre aspas, citando o projeto, garantir que a OTAN continue militarmente forte, se torne ainda mais forte politicamente e adote uma abordagem mais global. O processo parte do conceito de 2010, que mobilizou o bloco para desenvolver parcerias em todo o mundo e abrir as portas para novos integrantes, entre as chamadas democracias europeias, por um engajamento ativo e uma defesa moderna. Comprometendo os membros com a reinvenção constante da OTAN, o que pressupõe ainda maior aumento da fatia dos PIBs para o setor militar, como tem sido discutido. Aquele conceito estratégico de 2010 já tinha definido como ameaças a proliferação de mísseis balísticos e armas nucleares, o terrorismo, os ataques cibernéticos e até mesmo problemas ambientais. Por isso que a gente vê que o histórico de atuação da OTAN demonstra que não se trata de uma aliança defensiva, mas de um bloco político-militar dedicado a intervir
no mundo inteiro, por todos os meios. E, embora o bloco ainda não esteja envolvido diretamente na Ucrânia, diversos membros, como Portugal, República Tcheca, Espanha e Alemanha, já enviaram equipamentos militares para as forças ucranianas, inundando o país e munindo as milícias, abastecendo um exército composto, inclusive, por batalhões neonazistas provenientes de antigos grupos paramilitares, enquanto se diz engajada numa iniciativa diplomática de resolução daquele conflito. Note-se que, enquanto acadêmicos e líderes empenhados em legitimar tais ações dizem que o já famigerado Batalhão Azov, que são as forças neonazistas que acabaram compondo as forças regulares da Ucrânia, agora está despolitizado, ou seja, limpo daquelas influências. Entretanto, já há evidências concretas, até mesmo dos mesmos tipos de fontes, de que isso não ocorreu, ou seja, tem um instituto ligado à OTAN que faz pesquisas de política e geoestratégia na região, que também já tem vozes que dizem que não houve uma despolitização nem desnazificação desse batalhão. Então, as forças ucranianas seguem infiltradas e, em parte, até mesmo inspiradas por neonazistas, e, assim, seguem fustigando ataques a Donbás contra russo-falantes e a perseguição brutal a comunistas ucranianos, cujas denúncias parecem não ter comovido a liderança europeia, mesmo com os questionamentos levantados pela esquerda no Parlamento Europeu já faz mais de 8 anos. Fica, assim, demonstrado, né, que tipos de aliança a OTAN e os seus membros conseguem fazer ao tempo em que alegam promover a democracia e a paz. Em termos de militarização internacional, um movimento de que a OTAN se orgulha de ser promotora em primeiro escalão. Recentemente, o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, Mark Milley, fez uma declaração numa audiência da Comissão de Serviços Armados da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, admitindo que há cerca de 400 mil tropas estadunidenses em 55 países em operações ou em prontidão. Isso se traduz ainda numa contínua expansão também das bases militares, né? Das cerca de 1.000 bases militares estrangeiras hoje pelo mundo, mais de 750 são dos Estados Unidos e outra grande parte são de aliados da OTAN. Na Alemanha e no Japão são cerca de 100 instalações militares em cada, o que inclui bases e outros tipos de instalações, como sistemas de radares usados em operações de vigilância, né? E na América Latina e no Caribe, isso também se traduz uma presença militar estrangeira bastante significativa, numa região na qual os nossos povos têm lutado por mudanças, né, progressistas, uma região, um continente mutilados pelo colonialismo, neocolonialismo e imperialismo. E aqui temos cerca de 80 bases estrangeiras, com a Colômbia representando uma recordista, cerca de 40 a 50 instalações militares de vários tipos, segundo o pesquisador Renan Vega, e cerca de 10 são bases militares propriamente ditas. O Brasil, então, está cercado por dezenas de bases militares estabelecidas nos vizinhos, Colômbia e Peru, principalmente, e, além disso, tem a quarta frota também dos Estados Unidos, o Comando Sul, reafirmando sempre que os objetivos, né, estratégicos e militares, ele sempre passa também por incluir um controle regional e dos recursos, como sempre temos visto em outras regiões também. Durante o governo Temer também, aqui para falar de alguns acontecimentos mais recentes, o governo convidou os Estados Unidos para um exercício militar conjunto com a Colômbia e o Peru na floresta amazônica em 2017, sob o pretexto de combater o crime transnacional, o tráfico de drogas e até o terrorismo, o que a gente sempre sabe se referir especialmente a movimentos insurgentes, né? Em 2016, o governo da Colômbia já tinha convidado a OTAN para ajudar a combater o crime organizado, entre aspas, embora estejamos bem conscientes das intenções e dos empenhos dessa interferência estrangeira, né, especialmente dos Estados Unidos na região.
E em 2017, a Colômbia também se tornou o único país latino-americano na lista de parceiros globais da OTAN, continuando a escancarar as portas para o imperialismo no continente. E mesmo antes desse novo status, já participava de ações do bloco, como até mesmo numa missão militar na região do Chifre da África. Já em 2019, o então presidente Donald Trump dos Estados Unidos anunciou elevar o status do Brasil como grande aliado extra-OTAN dos Estados Unidos, ou seja, um aliado de primeira importância dos Estados Unidos que não era membro da OTAN, e em visita ao Brasil em agosto de 2021, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse, segundo a Folha de São Paulo, que se o Brasil deixasse a chinesa Huawei de fora do mercado nacional de implantação da 5G, né, os Estados Unidos apoiariam o Brasil a se tornar o segundo parceiro da OTAN na América Latina. Então, liderando uma delegação de outros conselheiros e diretores para assuntos vários, as questões prioritárias abordadas, segundo a embaixada estadunidense, nessa visita ao Brasil, incluíram, entre aspas, como a parceria Brasil-Estados Unidos pode apoiar a segurança regional e a democracia, a segurança digital e da informação, a cooperação no Atlântico Sul, a migração ilegal e as mudanças climáticas, com papel secundário para eventuais colaborações no combate à Covid-19 e acesso às vacinas, quando o país, naquela época, já contava com mais de 560 mil pessoas mortas pela doença, né? Prezando, então, pela parceria regional, em 2020, o vice-secretário-geral da OTAN participou da Cúpula das Américas, em que líderes políticos, empresários e representantes não governamentais discutiram, entre aspas, os desafios do hemisfério ocidental, enfatizando o valor das parcerias globais, como aquela que a OTAN tem com a Colômbia para gerir essas questões. Isso é uma citação também do site da OTAN. Evidencia-se, então, como, mais uma vez, a Aliança Norte-Atlântica se vê expandindo seu raio de ação para atuar ativamente em outros lugares. Entre as aproximadamente 80 bases militares estrangeiras na América Latina e no Caribe, muitas são ou podem ser usadas pela OTAN. Uma delas é a base do Reino Unido nas Malvinas Argentinas, usurpada pelo governo britânico, né? E é mantida lá para dissuadir a Argentina de tentar recuperar a ilha e tentar fazer uma política de ameaça e controle para a região. Embora alguns especialistas e líderes convidados para seminários e conferências de imprensa da OTAN insistam em dizer que a aliança não tem um papel na América Latina, porque supostamente os Estados Unidos têm bons parceiros na região, e todos podemos contar com a Organização Intervencionista dos Estados Americanos, né, para promover a segurança e a democracia. Sabemos bem como essas maquinarias estão todas interconectadas, né? Isso se liga às políticas promovidas pelos membros da OTAN através de várias outras frentes, apesar da forte resistência das forças regionais democráticas que promovem a soberania, né, através, por exemplo, da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos que têm promovido essa região como uma zona de paz e uma defesa regional autônoma. Portanto, é importante também enfatizar que existe uma resistência e um movimento da paz anti-imperialista e também amplo que tem se oposto a essa expansão da OTAN. Fica reforçada, né, a ação desses movimentos pelo fim da militarização da América Latina e do mundo, o fim das bases militares estrangeiras e a dissolução da própria OTAN como um bloco militar ofensivo em contínua expansão. O Conselho Mundial da Paz, de que o SEBRA-Paz é membro, por exemplo, assim como entidades de cerca de 90 países, tem uma campanha desde 2010 intitulada Sim à Paz, Não à OTAN. Neste âmbito, realiza ações por todo o mundo e também nas capitais em que a liderança dos países membros da aliança se reúnem e desenvolvem os planos que mantêm funcionando esse bloco, expandindo a sua atuação, né, mundo afora, e em solidariedade com todos os povos vitimados, né, cujos países foram destruídos e as soberanias agredidas, da ex-Iugoslávia até a Líbia e o Afeganistão e assim por diante. O movimento pela dissolução da OTAN em todo o mundo tem questionado essa alegada promoção da segurança, a dita intervenção humanitária, né, com a chamada responsabilidade de proteger,
ou até ajuda humanitária, muitas vezes apresentada como feita por solicitação de algum governo ou organização, o que supostamente pinta operações militares, intervenções e a presença ofensiva da OTAN como uma camada de legitimidade. Recentemente, num amplo movimento internacional CMP, que é o Conselho Mundial da Paz, e outras entidades da paz realizaram conferências pela dissolução da OTAN em Bruxelas, em Dublin, em 2017, 2019, e devem realizar outra, como mencionei antes, esse ano em Madrid, em junho, mais uma vez demonstrando que existe uma rejeição veemente à militarização do mundo e ao clima de ofensiva constante que continua mantendo a OTAN funcionando, né, e se expandindo. Então, é isso, espero que tenha dado para contribuir um pouquinho com a aproximação do histórico da OTAN, né, e qual a importância de a gente acompanhar os desenvolvimentos hoje, mundo afora e também na América Latina, também ver quais são os novos desenvolvimentos em termos de revisão do conceito estratégico da OTAN, né, para que essa entidade continue encontrando justificativas e pretextos para continuar se expandindo e aumentando a esfera de atuação pelo mundo afora. Espero que tenham gostado e deixem comentários ou perguntas que a gente tenta resolver por aqui.